A Câmara dos Deputados aprovou a prorrogação do programa de ajuda ao setor de eventos, chamado de PERSE. A mudança foi aprovada, em votação simbólica e agora segue para o Senado. Sobre isso, a gente fala com o deputado federal Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, que é líder do partido na Câmara dos Deputados. Deputado, bem-vindo, bom dia. Bom dia. No fim das contas, depois de tanta discussão, com que formato esse projeto segue agora para o Senado? Primeiro, foi fruto de um acordo que todos os líderes aprovou esse projeto de forma simbólica ontem, que foi fundamental a construção junto às lideranças e também ao ministro Haddad, entendendo o valor proposto nessa lei para que a gente possa garantir a manutenção dos empregos e a geração de renda. É fundamental esse setor para o país, que gera cerca de 3 milhões de empregos diretos e é um setor muito produtivo em crescimento no nosso país. O ministro da Fazenda tinha falado em fraude, ou seja, gente utilizando o benefício fiscal concedido pelo PERSE sem precisar ou de maneira indevida. O projeto inibe, dificulta essa utilização e garante que o benefício chega de fato a quem precisa dele, até porque agora tem um teto, né? A gente tem um teto estipulado de 15 bilhões de reais. O projeto limpa os quinais que estava utilizando de forma indevida esse benefício. Eu quero falar até que nossa avaliação é que a Receita tinha que ter feito esse trabalho, não deixar diversos quinais acessar um benefício que não era de direito deles, mas agora o projeto já prevê isso no seu texto, limpando e organizando essa estrutura de lei para que ela possa chegar diretamente a quem precisa. Nós estipulamos esse teto, então temos que ter o controle para que todos que precisam do benefício sejam beneficiados e não deixando esse recurso chegar para quem não precisa. Vamos seguir agora, então, com umas perguntas dos nossos comentaristas. Piperno, começando com você. Deputado, bom dia. A gente sabe que o Brasil tem uma tradição de quando, um benefício é concedido a um determinado setor, muitas vezes esse benefício acaba sendo incorporado para sempre. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor se, em relação ao PERSE, o programa vai realmente ser encerrado, concluído em dezembro de 2026, e o senhor tocou no tema da Receita Federal, com o qual eu concordo. O senhor é capaz de identificar algum tipo de fraude na utilização desse programa, deputado? Primeiro, a gente tem a clareza da ideia aprovada que o programa tem um benefício de 15 bilhões de reais a partir de agora, então, ou pode ser dezembro de 2026 ou pode acabar antes, se for consumido todos os recursos. Depois eu não quero até a questão de fraude, mas sim de pessoas que se beneficiaram de forma que não precisava do programa. O setor de transporte, alguns setores de transporte se beneficiou, e o programa específico foi para a questão de atender hotéis, restaurantes. Então, é fundamental um trabalho preciso da polícia, da Receita Federal, identificar todos os canais, como nós agora já identificamos os canais e limpamos na lei, para que pessoas que precisam do benefício sejam beneficiadas, não deixando esse benefício ser acessado por quem não precisa dessa lei. Beraldo? Bom dia, deputado. Esse programa, ele é um programa olhando no retrovisor, ou seja, é um esforço da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, em levar uma compensação para um setor que foi claramente muito abalado durante a pandemia. Entretanto, se a gente olhar a realidade dos fatos, a gente está vendo na sua cidade, Rio de Janeiro, show da Madonna, show do Andrea Bocelli, os eventos todos sertanejos, tudo lotado, tudo cheio, as pessoas trabalhando, dinheiro circulando, tudo acontecendo. Eu queria saber, primeiro, não era o caso de olhar para o futuro do setor ao invés do passado, tendo em vista que o Brasil passa tanta vergonha no setor de turismo comparado ao cenário internacional? E segundo, quais outras categorias, porque foi tanta gente abalada durante a pandemia, quais outras categorias terão algum tipo de olhar especial por parte do Congresso para compensar o que aconteceu no passado?
Primeiro, a gente tem que ser aqui bem específico. O setor de eventos foi o primeiro setor a parar na pandemia e o último a ter sua retomada. A gente tem um desequilíbrio em todas as empresas muito grande, sofreram muito nesse momento pandêmico no nosso país, todos os restaurantes, hotéis, desocupação, um momento muito crítico, e a gente vota no Congresso Nacional uma lei de socorro aqui, que foi fundamental, que foi o PERSE, para atender esse setor. A gente tem uma lei que tem um prazo específico entre começo e fim. A gente tem uma lei que tem um benefício específico com um valor de 15 bilhões agora para ser empregado nesse setor. A gente tem um setor que no Brasil é fundamental para a geração de emprego, renda, oportunidade. O Rio de Janeiro agora, o meu estado, vai receber um grande evento da Madonna, que isso proporciona os hotéis a ter sua ocupação, que proporciona os restaurantes, que proporciona o motorista de táxi, de Uber, todo mundo a trabalhar e ter a sua vida retomada. É fundamental a gente entender a importância desse setor e o que ele passou. E a gente não está só olhando o passado, a gente está olhando o futuro. O setor saudável, a gente tem garantia de um futuro melhor para todos que vivem desse evento. Se a gente não cuidar desse setor, a gente pode ter um desemprego muito grande, a gente pode ter um momento muito caótico no Brasil. Então, eu acho que é um reconhecimento da Câmara dos Deputados, um esforço do governo federal no executivo, e que a gente consegue aqui planejar o futuro atendendo a quem mais precisa nesse momento. Bom, nós falamos com o deputado federal Áureo Ribeiro, do Solidariedade, líder do partido na Câmara dos Deputados, a quem agradeço muito a participação aqui no Jornal da Manhã. Deputado, bom trabalho, bom dia e até a próxima.